pastor Wallace Juliária, Sheila, Beli e a Sarinha, pastor em São José dos Campos, amigão do Pierre aqui, da Ângela, nosso também, alegria ter vocês aqui. Tem mais alguém nos visitando também, seja muito bem-vindo. Está falando essa série sobre combatendo a hipocrisia, alguns princípios para combater e vencê-la. Nós já vimos, baseado em Mateus 23, estamos vendo nesse trecho, né, de 1 a 36, já vimos que a hipocrisia é evidente na pessoa que ensina algo oposto ao que faz ou vive. Hipocrisia é evidente na pessoa que impõe regras próprias sobre os outros, na pessoa que vive para impressionar os outros, na pessoa que vive como se fosse superior aos outros, também que ensina a própria religião como substituto à sua necessidade de salvação. Vimos no ponto 6 e 7 também, que ela é evidente na pessoa cuja própria interpretação bíblica produz uma vida antibíblica para si e para os outros, isso baseado já naqueles ais de Jesus. E na outra semana começamos, e hoje, se Deus permitir, vamos terminar, ver que a hipocrisia é evidente na pessoa cuja própria interpretação bíblica produz falta de compromisso com Deus para si e para os outros. Então, baseado nessas evidências que Jesus nos apresenta aí, lembrando que esses ais, as advertências dadas por essas palavras ais, são advertências ou ameaças, elas se baseiam justamente em interpretações errôneas das Escrituras, como acontecia nas demais controvérsias entre os fariseus e Jesus. Queriam pegar o Senhor Jesus, e ele mostrava que eles, mostrava que eles não sabiam nem o que eles estavam perguntando para o Senhor. Então, nesse ponto, continuando nesse ponto que a hipocrisia produz uma falta de compromisso com Deus, tanto para si mesmo quanto para os outros. Mateus 23, 16 a 22, vamos ler novamente. Jesus adverte mais uma vez: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Nós vimos na outra semana, baseado nesses versículos, menos os versículos finais aí, mas já vimos que todo juramento é um compromisso estabelecido entre você e Deus. Vimos que o juramento é proibido quando você não tem a intenção ou a possibilidade de cumprir o que prometeu, porque se constitui numa mentira. E vimos que o juramento é hipócrita quando você cria justificativas para a negligência de seu compromisso com Deus e os outros. Vimos sobre Israel que, apesar de ter feito muito juramento, apesar de ter condição de viver como Deus planejou ali, eles negligenciaram, tornaram o próprio culto, o próprio ato de cultuar a Deus como algo profano, e serviam de mau testemunho às nações, quando deveria ser o contrário. E a gente começou a ver essa questão aí, que a própria igreja tem a tendência de negligenciar seu compromisso assumido perante Deus e seu povo, devido aos cristãos assumirem muitos compromissos com seus interesses pessoais e até mundanos, colocando sua confiança nas coisas dessa vida,
e assim prostituindo seu compromisso com Jesus e sua obra. E o motivo é o mesmo de Israel. A pessoa que negligencia seu compromisso com Deus e os irmãos, é porque para ela Deus já perdeu a importância como Deus, como Salvador e Senhor da sua vida. Israel fez o que fez, porque para eles ali, Deus já não era o que devia ser. Então, compromisso se tornou mera formalidade, o culto simplesmente um ato sem sentido, sem vida, e aquilo não prestou para a vida deles. E alguns textos da palavra de Deus para a igreja, que mostram como a igreja precisa ser exortada o tempo todo a não negligenciar o seu compromisso, porque essa infelizmente é uma realidade. Filipenses 3, 17, 4-1, irmãos, sede imitadores meus, Paulo fala, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois, não poucos, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, suas emoções, seus sentimentos, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Essas pessoas andam entre nós, estão na igreja, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Para essas pessoas que andam no meio do povo de Deus, e você fala sobre o futuro, sobre a pátria estar nos céus, não faz a mínima diferença, porque o Deus deles é o ventre, o que eles estão preocupados é com essa vida, o que importa é ser sucesso, é ter poder, ter fama, é ser aceito, é ser aprovado por critérios do mundo. Então, por isso que a eternidade, viver com a mente lá, não tem sentido nenhum, enquanto a pessoa não se arrepender, enquanto não perceber que a sua vida voltada para si mesma é justamente da onde Jesus o tirou quando o salvou. Enquanto isso não for estabelecido no seu coração, não faz diferença alguma, e o culto e o compromisso com Deus também não faz sentido, isso vira mera formalidade. Outro trecho da palavra de Deus, 2 Timóteo 2, de 1-13, trecho maior aí também, fala, tu pois, Paulo exortando o seu discípulo ali Timóteo, preparando ele para assumir a igreja, tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Percebe? Timóteo, você tem que ter compromisso, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é a palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Percebe outro trecho que fala de mantenha o compromisso, vale a pena. Paulo sabia porque que ele estava fazendo, Paulo sabia porque ele sofria o que ele sofria. Ele tinha certeza
de que aquilo tudo era certo. Mesmo que o mundo inteiro o considerasse um criminoso, mesmo que os nossos amiguinhos considerem a gente um criminoso, considerem a gente alguém chato, não interessa. Se o cristão sabe, tem certeza da sua identidade em Cristo, se é isso que interessa para ele mesmo, se é o que Jesus disse que ele é, estabeleceu a sua identidade, se é baseado nisso que ele vive, não importa se o mundo inteiro está contrário, ele vai manter seu compromisso. Romanos 16, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, daqueles ingênuos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Percebe? Paulo está falando novamente aqui, que dentro do povo de Deus vão ter pessoas que com aquele jeitinho, aquele relacionamento próximo, vão querer desviar alguns do seu compromisso com Deus, e vão desviar aqueles que acreditam nesses blá 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 aí, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas que muitas vezes cai bem no coração, faz sentido para um coração, especialmente o coração que não está tão interessado em ser fiel assim a Deus. Então essas pessoas conseguem arregimentar esse tipo de pessoa também que não está tão firme. E aquela igreja de Apocalipse, aquela igreja que infelizmente é tão comum em nossos dias, também foi exortada por Deus a pensar que eles, apesar de parecerem terem um compromisso com o Senhor, eles estavam vivendo de maneira vergonhosa, eles nem tinham mais noção de que as suas vidas não estavam mais servindo aos propósitos do Senhor. Muitos ali precisariam, inclusive, repensar sua salvação, ou até mesmo se converter, de verdade, pela primeira vez. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Percebe? Que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, causando náusea no Senhor. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires teus olhos, a fim de que vejas. Dá um problema na tela do computador aqui. Fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vários textos que Deus usa, sua palavra, para exortar a sua igreja, que ela precisa manter o seu compromisso. Lembra, sempre que negligenciamos nosso compromisso com Deus e seu povo, é porque Deus, o que Ele fez e está fazendo em nós, já perdeu a importância em nossa vida. Não é isso mais o objetivo de viver. Alguma outra coisa, algum outro ídolo está ocupando esse lugar. Por isso, o culto,
o relacionamento com Deus se esvazia no coração dessa pessoa que deveria estar aquecida por aquilo que aquece o coração do Senhor. Jesus ensina nos últimos 2 versículos que todo juramento é sempre em nome de Deus. Portanto, a fidelidade requerida sempre é a Ele mesmo. Jesus disse: portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. A gente já viu que os judeus tentavam uma série de artimanhas ali, para se retirar da responsabilidade, para não se sentir culpados, diante daquilo que eles tinham se comprometido com o Senhor. E a gente precisa pensar, que há algumas formas, que negligenciamos os compromissos, formas que muitas vezes nós tentamos enganar a nós mesmos, mas a gente entende que Deus não se engana com nada disso, a gente precisa se arrepender, se isso está acontecendo na nossa vida. Primeira forma, é um compromisso irrefletido, né? A gente nem pensa no que fala perante o Senhor. Eclesiastes 5, a gente já viu na semana passada, que a gente precisa pensar muito bem, quando a gente se compromete com algo, não que a gente não deve se comprometer, mas precisa entender o que está acontecendo. Provérbios 19:2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Decidir sem refletir no peso da sua decisão, ou se terá condições de cumprir. Isso é marca do insensato, que age sem refletir na responsabilidade e age sem refletir no impacto dos seus atos. Não pensa no que está se comprometendo, e também quando se compromete não consegue, tudo bem, não tem importância. Como se aquilo não tivesse importância, porque ele não refletiu, ele não pensou, peraí, eu estou me comprometendo com Deus. Isso aqui é sério. Outra forma de negligenciarmos os compromissos ou enganarmos a nós mesmos, é o compromisso da boca para fora. Jesus disse em Mateus 21, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Primeiro, né? Parece o filho bem obediente. Pode deixar, conta comigo. Prometer algo só para se livrar, ou só para enganar alguém, ou só para se livrar de um assunto. Eu vou falar para encher minha paciência aqui. Ou da cobrança do momento, mas já sabendo que não irá cumprir o que prometeu. Isso é marca do egoísta, que se contenta em aparentar obediência e fidelidade, ao invés de realmente aprender a obedecer como discípulo verdadeiro. Então a gente não pode aceitar isso na nossa vida, né? A hora que a gente se comprometi porque eu refleti, e não é da boca para fora, não é simplesmente assim, vou falar qualquer coisa para ninguém mais encher minha paciência aqui. Me comprometer porque eu não quero problema para mim, mas você já sabe lá no coração, que não é isso que você quer fazer, e nem vai fazer na verdade. Percebe que Deus nunca é enganado por isso. A gente precisa também entender que a gente não pode ficar tentando se enganar também. Outra forma, agir como se o compromisso assumido não lhe dissesse respeito. Filipenses 4,15, aqui tem muito trecho, né? Muito trecho, eu escolhi um só. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Será que as outras igrejas sabiam que Paulo precisava se comprometer com ele, para ele continuar sendo enviado aos lugares que Deus mandava ele ir? Ou será que só os filipenses sabiam disso aí? Todos sabiam. A vida dele era aberta, ele vivia sendo empurrado pelas igrejas para chegar onde Deus, no Evangelho, devia chegar. E ele fala: vocês que se comprometeram comigo. É como se, a gente pode pensar na obra missionária, ou podemos pensar também até no nosso próprio corpo aqui, né? A gente é parte de um grupo,
uma igreja. Saber que o grupo, você é parte disso, sabe que o grupo depende da sua participação para alcançar seus objetivos, mas agir de forma egoísta, não participando junto com os outros, porque em seu orgulho se acha melhor que os outros. Isso é marca de um aproveitador, que tenta tirar vantagem dos outros para agradar a si mesmo. É bom participar do grupo quando me interessa, é bom quando eu tenho benefício, é bom, né? A igreja não é cartão de crédito, a igreja não é clube, que você vai lá, você paga a mensalidade, às vezes quando paga, né? Vai lá e paga, e acha assim, bom, deixa eu ver que benefício que eu tenho, se eu não tenho, mas quando não interessa, é como se eu não fosse parte do grupo. Igreja não é isso. Igreja está nesse mundo quando é gostoso. Ontem teve uma festa aqui, né? Que delícia. Isso é uma delícia, é gostoso. Mas quando a gente precisa sofrer pelo Evangelho, quando a gente precisa sofrer para continuar mantendo os relacionamentos uns com os outros, quando aquilo que eu me comprometi não é mais agradável de fazer, como eu sonhei, como eu pensei no início, não interessa para Deus. Eu me comprometi, eu vou fazer. O grupo, o corpo, depende de eu ser fiel também. E o corpo inteiro sofre quando eu não sou, né? Como família. Qualquer membro da família começa a deixar de fazer sua parte, o que acontece? A família inteira sofre. A gente fala, a gente é família, e é verdade. Agora, pensa nisso, eu preciso pensar você, quando você deixa, você começa a agir como se não tivesse, não lhe dissesse respeito ao compromisso que você assumiu aqui. No dia do seu batismo aqui, você falou, não, eu quero andar junto com esse povo aqui. O que aconteceu? Tem alguma coisa no contrato, letra miúda, que não está escrito lá na palavra? Tem alguma coisa que é diferente, que não devia estar acontecendo com a igreja, uma coisa que você não gosta, e você pode mostrar na Bíblia, ó, já que eu não gosto disso, Deus está me dando licença de eu não fazer mais? Se você tiver isso, se puder provar na palavra isso, então precisa corrigir alguma coisa, se não, precisa continuar se comprometendo, custe o que custar. É parte, muitas vezes, do compromisso, você sofrer, para Deus trabalhar em áreas que não tem nada a ver, na sua visão, pelo menos, com aquilo, acho que não tem muita relação aquilo que eu estou fazendo, aquela tarefa, com o que está acontecendo no meu coração agora, tem tudo a ver, porque Deus está usando essas ferramentas aí, para mexer onde interessa, que é no nosso coração. Às vezes a tarefa, o compromisso que vai fazer, é só uma forma que Deus vai mudando ao longo da sua vida cristã, para trabalhar em áreas fundamentais lá dentro do coração. Então a gente não pode se enganar. Outra coisa, desculpas para justificar sua negligência aos compromissos. Provérbios 24, 11 e 12. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não sabia, não perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Suas prioridades, e as minhas também, revelam seus compromissos, e cada um aqui, tenho certeza absoluta disso, a Bíblia diz isso, sabe cumprir o que realmente é aquilo que precisa, porque lhe interessa, assim como sabe negligenciar o que não lhe interessa, achando que desculpas como, me esqueci, não sabia, não me atentei, estava ocupado, e até às vezes eu estou doente, mas doente para algumas coisas e não para outras, são justificativas aceitas perante aquele Deus que tudo vê, especialmente os desejos do nosso coração. O que aconteceria se você, se eu agisse, se a gente agisse em nosso emprego, ou nosso estudo, usando essas mesmas desculpas? O que aconteceria, será? Quantas vezes o seu patrão aceitaria isso? Você acha? O que aconteceria se deixasse ele comparecer, por exemplo, no aeroporto, para a sua viagem dos sonhos ali, falar assim, ó, cheguei atrasado lá, ó, o aviãozinho já era. Falar assim, ó, esqueci, sabe, ó, não sabia, é mesmo? Vê se você consegue outra depois. Isso é marca, muitas vezes, da pessoa soberba, que acredita que seus atos são sempre justificados perante Deus e os outros. Ah, não sabia, é como se fosse assim, ó, já que eu me esqueci, então está tudo certo. Não, errado. Então você tem que criar formas disso não acontecer. Uma vez eu vi no seminário
de um senhor lá, que é difícil ele esquecer alguma coisa. Não porque é melhor do que alguém, mas ele criou para si mesmo uma disciplina, para justamente evitar esse tipo de coisa. Uma vez ele falou para mim, eu esqueci já, brincadeira, ele falou para mim assim, ó, esquecer também é pecado, esquecer está errado, porque é uma forma de você mostrar que a sua vida é tão importante, que se impactar os outros não tem problema, ok? Os outros que se virem com o seu esquecimento. Agora, você jogou em cima dos outros, aquilo que você foi negligente, e agora criou uma confusão, e todo mundo tem que se virar ali. Eu já tive muito problema, e às vezes luto ainda com isso, com atraso, essas coisas. Já pedi perdão aqui, inclusive na frente, para a igreja inteira sobre isso, e mudei algumas coisas, porque fui exortado, fui repreendido severamente em relação a isso, e o que mudou foi eu perceber que o meu egoísmo impactava a vida de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo ali. Eu jogava em cima delas a minha irresponsabilidade, a minha desculpa, e aí prejudicava a vida delas, prejudicava os compromissos dela também. E aí Deus falou: o que você está fazendo? Isso é tão importante assim, que todo mundo pode ficar aguentando a sua bucha aí? E aí eu comecei a mudar, graças a Deus. Outra coisa que acontece é mentir quanto ao que prometeu para manter uma imagem. Aquele famoso casal Ananias e Safira, da igreja de Atos, né? A Barnabé tinha dado aquela oferta generosa, de coração, verdadeira, que fazia parte de um coração grato, que cultuava realmente a Deus. E aí aquele casalzinho esperto percebeu, né? Bom, isso aqui, ó, fez sucesso aqui na igreja, fez sucesso, o pessoal gostou de Barnabé, hein? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Pode fazer o que você quiser, o negócio é seu. Você responde para Deus, ninguém pediu isso de você. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu ali mesmo, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Aí depois de um tempo a mulher também apareceu ali, né, como se nada tivesse acontecido, né? Olha que nossa, não sei. E aí, Safira, não foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso. Puf, cai dura também. Deus é misericordioso, né? Pessoas, hoje em dia, se acontecesse na mesma intensidade, aquilo foi algo, modelo para a igreja ali, mostrando assim, a igreja florescendo naquele contexto dificílimo, aquela terra dura do Império Romano, e a igreja ali florescendo. Deus mostrou: não brinca, gente, não brinca comigo. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. Eles não tinham obrigação nenhuma de vender, a propriedade era deles. O problema é querer aparentar algo que não era verdadeiro. Deixa eu fazer algo aqui que parece que eu estou me comprometendo igual a todo mundo aqui. É melhor não fazer. É melhor você pensar assim: bom, realmente, eu vou fazer para o Senhor? Vou fazer para o Senhor. Agora, fingir, o Espírito Santo não aceita isso. E pode acontecer algo assim hoje, porque eles eram da igreja como nós somos também. Eu não quero pagar para ver, você quer? Eu não quero. Planejar uma situação de modo a parecer mais íntegro do que realmente é, está errado. Geralmente movido por inveja do que os outros estão obtendo com a situação. Isso é marca da pessoa falsa, cujo coração não é reto perante Deus, que Pedro ensinou aqui para o casal. Lição aprendida, duras penas. Então é melhor a gente lutar, crescer, para ter realmente um coração voltado para Deus, com integridade, e não se contentar em aparentar integridade que não existe. Porque o que adianta isso? Para nós nada, muito menos para Deus. Tentar manipular situações e pessoas
para tentar mostrar um compromisso que na realidade não possui, algo muito parecido, mas é um pouquinho diferente. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Saul falou para Samuel, né? Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, coisa linda, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. O que Deus tinha mandado Saul fazer? Acaba tudo. Eu tenho um propósito para esse povo, eu quero que execute do que eu mandei e acabou. Eu não perguntei o que você acha, Saul, se achar melhor, se eu não pedi nada de boi para cultuar, nada disso. Eu falei, vai lá e acaba com tudo. Eu quero que o povo seja arrasado, inteiro. Eu sou Deus, eu mando, eu sei o que eu faço, não é você, eu sei. E Saul teve uma brilhante ideia e ainda botou a carga nas costas do povo. Não, o povo que iria lá. Não, a ordem foi dada para vocês, mas chegou, executei, percebe todo um fingimento, né? E a tentativa de se apegar a qualquer detalhe que possa livrar a evidência de alguém que não cumpriu seu compromisso. Não é esquece esse mugido aí de ovelha aí, esquece isso aí. Olha que, fizemos isso aqui para cultuar a Deus também. Só que Deus não pediu isso aí, Deus pediu, eu quero que mata tudo. Isso é marca da pessoa que busca aprovação ou reconhecimento dos outros, se preocupando mais com a reputação externa do que com a verdadeira transformação do seu coração. Percebe, em cada ato que Saul era mandado por Deus, ele sempre fazia alguma coisinha diferente, que tinha a ver com agradar, o povo pressionava ele queria agradar o povo, queria falar assim, então não posso sofrer, o que Deus pensar em mim não interessa, mas o que o povo pensa interessa bastante, então ele ficava cedendo às pressões de fora, porque o coração dele não era certo com Deus. E também abandonar compromissos que expõem a necessidade de transformação da sua vida. João 6, 26 e 66, não dá para ler o capítulo inteiro aqui por causa do tempo, mas respondeu-lhe Jesus, lembra, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães ali, aí juntou uma galera toda ali em volta dele, respondeu-lhe Jesus, aí procuraram, dia seguinte estava o povo lá, na padaria de novo, né, ver se ia ter pão de graça. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, não é para mostrar que eu sou Messias, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E aí Jesus dá todo o discurso a respeito da identificação dele como sendo o pão da vida. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos abandonaram. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Quer aproveitar o busão aí? O motor está ligado. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Pedro falou a coisa certa, né? A gente está aqui, sim, porque os seus sinais provam que o Senhor é o Messias mesmo, está aqui para crer no Senhor, para a gente receber o que Deus tem para nós, porque se for para comer pãozinho, se for para benefício temporário, Jesus falou, pode ir, porque você não vai aguentar ser discípulo, não vai dar certo, vocês vão abrir o bico no meio da caminhada aqui, achar desculpas inaceitáveis para se livrar justamente de compromissos que Deus está usando como ferramentas de santificação progressiva, de mostrar o que está lá dentro, para arrependimento, para mudar a vida. Isso é marca da pessoa rebelde e incrédula, quanto ao que Deus deseja e pode fazer em sua vida, caso tivesse um coração voltado para Ele. Também, minimizar compromissos que atrapalham os seus interesses pessoais. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões cavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Não tem como fugir disso.
achar formas de assumir o mínimo de compromisso, para tentar gastar a vida consigo mesmo. Isso é marca da pessoa egoísta e ingrata, com tudo o que Deus lhe dá, como se Ele próprio, e não Deus, fosse o responsável final pelo seu verdadeiro bem-estar. Irmãos, em nossa cultura, mentir e abandonar compromisso é tão comum e aceito como justificativa para evitarmos certas consequências que até mesmo se dizem cristãos, se constrangem cada vez menos ao serem infiéis. Se constrangem e tentam justificar sua infidelidade com desculpas que Deus não engole. Talvez por acreditarem que é melhor não serem punidos, não perderem algo, do que se tornarem pessoas íntegras. Perceber que Deus está usando aquele compromisso para transformar você de alguém que está cambaleando ali, para alguém íntegro de verdade. Talvez estejam esquecidos de que tudo o que falam é levado a sério por Deus, que um dia estarão perante Deus, e que para experimentarem em suas vidas tudo aquilo que Deus preparou para eles, agora mesmo, uma vida que vale a pena aqui, isso depende de falar a verdade perante Deus e os homens, e cumprirem a verdade sobre o que falam, a fim de se tornarem pessoas íntegras parecidas com o Senhor Jesus. Por isso esse salmo aí, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É quem tem comunhão com Deus, quem tem acesso e permanece na presença do Senhor. Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, tem compromisso. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Isso tem a ver com a vida aqui e depois diante do Senhor também. Um compromisso baseado naquilo que Deus quer para a sua vida deve ser cumprido, por ser sempre um compromisso entre você e Deus, a fim de você não permanecer como mentiroso, mas se tornar uma pessoa íntegra, motivada por um temor sincero a Deus, e por confiar que é desse modo que você vai experimentar todo o bem que Ele quer realizar na sua vida, e por meio da sua vida. Deus não aceita desculpa para aquele compromisso que Ele já estabeleceu por nós na palavra dEle, irmãos. Então, compromisso prático, como toda mensagem, temos tentado colocar alguma coisa. Se comprometa a viver seu compromisso perante Deus e os outros, como um cristão bíblico nesse mundo, encarando cada situação como oportunidade de abandonar a mentira, a infidelidade e o auto-engano, e ser transformado numa pessoa íntegra. O modo de fazer isso é conhecer a verdade sobre Deus, seu relacionamento com Ele, para poder cumprir sua palavra e defender somente a verdade naquilo que você diz e você faz. Planeje cumprir e cumpra as suas promessas, ainda que Ele traga um sacrifício. Duvido que amor bíblico não vai trazer sacrifício para alguém aqui, ou até prejuízo pessoal, porque não fazer isso é ser mentiroso, permanecer enganado por suas motivações erradas e desejos pecaminosos, deixando de experimentar comunhão e a direção segura de Deus em sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer porque a tua palavra é muito clara em relação ao nosso compromisso assumido perante o Senhor. Nos ajuda, cada um aqui, a mantermos os compromissos, não conosco no centro do pensamento, ou dos nossos objetivos. Isso não vai funcionar. Mas quando o Senhor está no centro, quando o Senhor é o objetivo, quando agradar ao Senhor e mostrar a glória do Senhor para as pessoas, para nós e para os outros, isso se sustenta. Quando a gente tem uma visão clara, correta, bíblica a respeito do que o Senhor é, o que o Senhor faz na nossa vida, e por causa disso, que devemos fazer com a nossa vida, aí o nosso compromisso tem sustentação. A gente pode lembrar, ser grato
e viver em adoração ao Senhor e não a nós mesmos. Pedimos isso, sabendo que essa é a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Intervalo, irmãos.